O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra. Ele agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse samaritano, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo próximo passado, nós celebramos o 32º domingo do tempo comum. E sim, celebramos a festa de todos os santos, que foi transferida do dia 1º para o domingo seguinte. Vale a pena falar um pouquinho sobre esse dia. No Evangelho da Santa Missa, deste domingo, Nosso Senhor chamou nossa atenção para as bem-aventuranças. Como são importantes as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são um modo de viver que cada cristão deve ter sempre em mente, pela sua importância. O modo como devemos viver para garantir na esperança a plenitude, nossa felicidade eterna. Viver, por exemplo, na pobreza, isto é, no desprendimento das coisas do mundo, naquela certeza de que um dia tudo vai ficar aqui. Viver na mansidão. Por que tanta nervosia, tanta bravura, tanta preocupação? Viver no empenho de construir a paz, não só se esforçar para ter a paz em si, mas para ajudar os outros também a ter paz na sua vida. Na pureza de coração, como é bom quando a gente se sente assim leve, suave, porque está na graça de Deus e sabe que o Espírito Santo habita em nós. No amor à justiça, pois todos nós sabemos que o pouco com Deus vale muito, mas o muito sem Deus não vale nada. Na paciência das tribulações, saber aceitar das mãos de Deus não só as coisas boas, mas também as provações. Na coragem de sofrer perseguições por causa da justiça. A gente faz o bem, bem intencionado, pessoas há que interpretam mal. Vamos pensar, Nosso Senhor sofreu muito mais. Por que nós não podemos também sofrer um pouquinho? Como é bonito aquele pensamento de São Paulo, que diante das dificuldades, não obstante a sua bondade, ele dizia: me sinto bem, porque estou completando na minha carne aquilo que faltou na paixão de nosso Senhor. Os santos, nossos irmãos mais velhos, viveram assim, viveram as bem-aventuranças. E se hoje são bem-aventurados no sentido pleno da palavra, porque estão gozando da visão beatífica de Deus, é porque viveram na terra o espírito das bem-aventuranças. Eles viveram as bem-aventuranças, como nós também devemos viver.
pois conseguiram, nós também podemos conseguir. Assim, por exemplo, nós temos que olhar para Santo Antônio, na sua fé, no seu amor à palavra de Deus, na sua caridade para com os pobres. Que coisa bonita, Santo Antônio. Quanta gente devota a Santo Antônio, mas se esquece das suas qualidades, da sua fé. Ele fazia tanto milagre na sua vida que os superiores chegaram a proibir ele de fazer visita, porque já não tinha mais tempo para nada. Toda hora Santo Antônio fazendo milagre. E Santo Antônio obedeceu plenamente. Um belo dia, dizem, conta, que tinha um pintor trabalhando no alto de uma casa. E ele já ia cair. E Santo Antônio, se esquecendo da hora que o superior deu para não fazer milagre, disse, espera aí que eu vou pedir ao superior licença para fazer o milagre. E o milagre já estava feito. Ficou pendurado, então voltou, caiu no chão. Imitar Santa Rita de Cássia, por exemplo, do seu espírito de oração e de sacrifício, quanto ela sofreu, mas não pensou em separação, não, rezava pelo seu esposo. O perdão de Santa Rita, né, que não somente perdoou o assassino do seu marido, mas também acolheu na sua casa, né? A caridade universal de São Francisco. Todos nós temos muita devoção a São Francisco. Onde está a sua caridade, né? O amor à sagrada doutrina de São Tomás de Aquino, a firmeza dos mártires, a pureza das santas virgens. Quantos sacrifícios, não pensemos que as virgens eram pessoas diferentes, não, eram iguais a todo mundo, mas sabiam valorizar a pureza. Não trocavam o prazer carnal pela presença de Deus, trocavam o prazer carnal pela presença de Deus. Diante das dificuldades, das tentações que todo mundo tem, normalmente no dia de hoje, é pensar, poxa, por causa de um prazer, eu vou expulsar Deus do meu coração? De forma alguma. A firmeza dos mártires, que não hesitavam em perder a sua vida derramando sangue pela sua fé. Pois bem, tudo isso aí é muito importante para nós, por dois sentidos. Primeiro, porque vivendo as bem-aventuranças e procuramos praticá-las, nós estamos fazendo por onde para merecer um dia aquela visão de Deus que os nossos irmãos já tiveram. E segunda coisa, para merecermos dele a sua proteção nesse mundo em que nós vivemos. E já que nós falamos em imitar os santos nas suas virtudes, nós também podemos lembrar do dia de hoje São Leão Magno. O nome dele era Leão, mas tomou o nome de Magno, grande, pelas suas grandes virtudes, pelas suas qualidades. E uma das suas virtudes era a firmeza, a coragem. Ele aceitou o compromisso de representar Jesus na terra, ser Papa. Mas ele cumpriu essa missão até o fim. Vamos ver um pouquinho da sua vida. Átila, denominado flagelo de Deus, ele fez tantas pessoas sofrer que puseram nele o nome de flagelo de Deus. Percorria a Europa varrendo tudo com sua espada. Reinava o terror na cidade da Itália, pelo mal que esse homem estava fazendo. Milhares de pessoas fugiram para as ilhas italianas para poder fugir das suas garras. Em Roma, fazia-se procissões de penitência para afastar uma iminente invasão dos bárbaros. O povo fazia de tudo para evitar os horrores desse homem. As tropas invasoras já estavam perto de Roma, Átila com seu pessoal. O grande sonho do feroz Átila era conquistar a capital do Império Romano, queria conquistar Roma. Nesse momento, estava reunido com seus generais na barraca de campanha, quando anunciaram a chegada de uma embaixada de Roma. Quem era essa embaixada? De onde vinham? Quem eram eles? Quem chefiava a caravana era o próprio Papa, com sua coragem. Bispo de Roma e chefe da cristandade. Átila soltou uma sonora gargalhada. Esse homem cruel, ruim, quando viu o Papa se aproximar, achou graça, né?
Esse leão se transformava e disse logo para os seus colegas, esse leão, Papa Leão, né, se transformará em breve num pequeno ratinho e nada mais. Pensava as coisas de uma forma humana. O Papa entrou vestido com as vestes papais, acompanhado de alguns sacerdotes. Os dois grandes se defrontaram, Átila e o Papa. E o diálogo começou. Os dois começaram a conversar. És tu que vens em nome da cidade de Roma? Átila perguntou. É você que vem em nome da cidade de Roma? E o Papa respondeu, eu venho em nome de Deus, respondeu o Papa com firmeza, que era a sua característica, muita força, muita coragem. O que tens a dizer em nome do seu Deus? Disse Átila. Venceste muitos povos, disse o Papa para ele. Agora terás que ganhar a mais gloriosa das vitórias. Qual é essa vitória que ele tinha que ganhar? O Papa falou com ele. Ele não entendeu à primeira vista. Venceste muitos povos, repetido. Agora terás que vencer a mais gloriosa de todas as vitórias. Sim, vencer Roma? Átila perguntou. Vencer-te a ti mesmo. Não vencer Roma, vencer a você mesmo. Domina essa ambição de dinheiro, falou o Papa para ele, e de poder. Chega de semear miséria e tanta dor na cidade. É preciso que mude de atitude. Teus dias estão simplesmente contados. O Papa disse para ele. Já pensaram como ele deve ter ficado? Conclusão de tudo. Poucos dias depois, o exército dos Húngaros retirava-se da Itália e a força do Espírito desarmara a força do braço de Deus. Porque ele, Átila, vinha contra Roma, contra as pessoas, confiado nos seus homens e nas suas forças. E o Papa, com poucas pessoas, confiava não somente nas suas forças, nas poucas pessoas que estavam com ele, mas na força de Deus. Porque com Deus tudo, sem Deus nada. Então, no dia de hoje, vou levar em conta as bem-aventuranças e, de modo particular, o Papa, que diante das dificuldades, das dificuldades, que soube pensar. Eu um dia recebi um compromisso e eu tenho que cumprir, e cumprir. Assim também nós. Não precisamos assumir nenhum compromisso, mas se nós assumirmos, temos que cumprir a exemplo do Papa, que enfrentou o inimigo, não confiando nas suas forças, mas na graça de Deus que estava com ele. Amém. Passamos a fazer a nossa novena ao Senhor Bom Jesus. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao Bom Jesus. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao Bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao Bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao Bom Jesus. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao Bom Jesus. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã. Rezemos ao Bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus.
Rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com os sofrimentos de Cristo. Rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de que já tenham encontrado a salvação definitiva. Rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos. Rezemos ao bom Jesus. Oração ao Senhor bom Jesus. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, de braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés, para vos oferecer contributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.